Olá, tudo bom? Vamos verificar aqui mais um exercício. Ó, o enunciado é um pouco extenso, né? Perdão, mas o exercício é relativamente simples. Vamos verificar. A figura ilustra duas estradas retilíneas, E1 e E2, perpendiculares entre si, numa região plana e horizontal. Sabe-se que, adotando P como origem para os percursos, o ponto A está no quilômetro 3 de E1 e o ponto B no quilômetro 6 de E2. Dois motoqueiros, então vamos lá, a primeira parte, né? A figura mostra duas estradas retilíneas, está aqui, E1 e E2 são retas, né? E1 e E2 são perpendiculares, se são perpendiculares, então elas formam aqui um ângulo de 90 graus, nesse ponto de encontro entre elas. Estão na região plana e horizontal. Sabe que adotando P como origem, ponto P está aqui, ponto P como origem dos percursos, o ponto A está no quilômetro 3. Então o ponto A, aqui no ponto A, está no quilômetro 3 de E1 e o ponto B no quilômetro 6 de E2. O ponto B aqui, ó, está no quilômetro 6 de E2. Tá legal? De E2. Dois motoqueiros estabeleceram como eixo as duas estradas e fincaram uma estaca E. Então os dois motoqueiros vieram aqui e fincaram uma estaca E. Olha lá. Estabeleceram como eixo as duas estradas e fincaram uma estaca E na posição de coordenadas 8 e 12. Então a estaca E está na posição de coordenadas 8 para x e 12 para y e em quilômetros. Um dos motoqueiros saiu de P, então lá, primeiro motoqueiro saiu de P, chegou a A, olha lá, saiu de P, chegou a A e em seguida em linha reta até E. E, olha então lá, o motoqueiro saiu de P, chegou a A e seguiu em linha reta até E. Então o motoqueiro saiu de P, chegou a e seguiu aqui em linha reta, ó, até chegar em I. Muito bem. E o outro saiu de P, chegou a B. Então o outro, ele saiu de P, chegou a B, olha lá, saiu de P, chegou a B e seguiu em linha reta até E. E seguiu daqui em linha reta até o ponto E. Tá aí. Essa é a tradução do exercício. A distância percorrida por eles foi a mesma? Justifique. Então vamos lá. Nossa missão é descobrir se a distância que o A percorreu é a mesma que o B percorreu. Para isso, vamos chamar esse primeiro trajeto do motoqueiro 1. Olha lá. O motoqueiro 1, o que aconteceu com ele? Aqui ele andou 3 km, está no quilômetro 3. Então, ele já andou 3 km. O motoqueiro 2, vamos colocar aqui depois, ó. O que aconteceu com o motoqueiro 2? Ele saiu de P e andou até B. Então aqui ele já andou 6 km. Ele já andou 6 km. Vamos lá. O motoqueiro 1 andou 3 km aqui e depois em linha reta. Ou seja, se calcularmos a distância do ponto A até o ponto E, vamos descobrir qual é esse percurso aqui, qual é essa medida. Legal? Bom, o ponto A, ele está no quilômetro 3. Quando o ponto está em cima do eixo X, é porque o Y vale 0. Então aqui tem coordenadas 3 e 0. Aqui já é diferente, né? Ó, o ponto B, ele está no quilômetro 6, mas está no eixo Y, né? Do plano cartesiano. Então aqui o X que vale 0 é 0 para X e 6 para Y, a coordenada desse ponto aqui. Então vamos descobrir aqui, ó, do ponto A até o ponto E, quantos quilômetros o motoqueiro andou? Olha lá. A distância do ponto A até o ponto E pode ser calculada extraindo a raiz quadrada dos valores de x no ponto A menos os valores de x no ponto B ao quadrado. E depois somar com os valores de y no ponto A menos o valor de y no ponto E ao quadrado. Só trocar o B por E aqui para ficar mais direcionado aí, né? Então vamos lá. Substituir os valores e encontrar essa distância aqui, ó.
Distância do ponto A até o ponto E, é só extrair a raiz quadrada de x no ponto A. Olha lá, x no ponto A vale 3, menos x no ponto E. X no ponto E vale 12. Então fica 3 menos 12 ao quadrado, mais y no ponto A, que vale 0, menos y no ponto E, que vale 12. Isso ao quadrado. Aí, só desenvolver esse exercício agora. Então, ó, a distância do ponto A até o ponto E será dada pela extração da raiz quadrada de, 3 menos 12 aqui, fica quanto? 9? É, né? 9 negativo ao quadrado. Do outro lado, eu tenho 0 menos 12, fica menos 12 ao quadrado, não é? Na sequência, a distância do ponto A até o ponto E será dada pela raiz quadrada de 9 ao quadrado, vai ficar 81. E depois nós vamos ter aqui, ficou errado aqui? Ficou? Que bom que você percebeu, é verdade, olha só. 12, 12, não pode, né? Aqui é x no ponto E, x no ponto E vale 8. Puxa vida, que bom que você percebeu, né? É assim, matemática é isso. Errou? Tem problema. Apaga e faz de novo. Olha lá, 3 menos 8 fica menos 5. E aqui fica menos 5 ao quadrado. Vai ficar quanto? 25. É isso, tá legal? Então não tem preguiça. Errou, apaga, faz de novo. Faz parte do aprendizado. Menos 12 ao quadrado aqui fica 144. Olha só, vamos jogar esse cálculo do motoqueiro para o lado de cá. Motoqueiro 2 andou 6 km. Motoqueiro 2 já tinha dado 6 km. Vamos seguir com esse cálculo aqui. A distância do ponto A até o ponto E, então, será dada pela raiz quadrada de 25 com 144, vai ficar 5 com mais 4, 9, 2 com mais 4, 6, olha lá, a raiz quadrada de 169. Ou seja, a distância do ponto A até o ponto E, raiz quadrada de 169, vai dar quanto? 13? Vai dar 13. Tá aí. Então, motoqueiro A andou 3 km daqui até aqui, olha lá, e depois andou mais 13 km até chegar no ponto E. Ou seja, ele andou 3 com mais 13 km, ele andou 16 km. Agora vamos verificar o motoqueiro 2. Ele tinha andado 6 km. O caso do motoqueiro 2, vamos colocar aqui, o motoqueiro 2, ok? Olha lá, ele saiu do ponto P, foi até B e de B até E. Então de P até B aqui, ele já andou aqui 6 km. Basta calcular a distância do ponto B até o ponto E e somar. Então vamos lá, calcular para o motoqueiro 2 a distância do ponto do ponto B aqui, não é? Até o ponto E. Então a distância do ponto B até o ponto E pode ser calculada se extrair a raiz quadrada de x ao quadrado. Não é isso? É x, né? É de x no ponto B, menos x no ponto E, tudo isso ao quadrado. Depois soma com os valores de y. É, né? Y no ponto A, menos y no ponto B, tudo isso também ao quadrado. Tá legal? Aqui não precisa, é só puxar a raiz. Eu não sei como é que está a gravação aí, mas vamos fazer mais uma linha e depois vamos apagar o enunciado, para resolver lá em cima, para não você perder nada aí. Vamos trocar aqui os valores. Distância do ponto B até o ponto E vai ficar igual a raiz quadrada de x no ponto B. Olha lá, x no ponto B vale 0. Então fica 0, menos x no ponto E. X no ponto E, 8, está aqui. 0 menos 8 ao quadrado. Mais y no ponto A, y no ponto A não, perdão. Nós estamos tratando de B e E. Então aqui não é A, né? Vamos corrigir outra correção. Então aqui é ponto B e ponto E. Y no ponto B, olha lá, vale 6. E menos, né? Y no ponto E, que vale 12. Agora está certinho. É só desenvolver esse exercício aí. Então vamos lá. A distância do ponto B até o ponto E será dada pela raiz quadrada de 0 menos 8,
fica 8 negativo ao quadrado, que vai somar com 6 menos 12, fica menos 6. É isso? Menos 6 ao quadrado. Eu vou apagar aqui para dar sequência, tá legal? Se você precisar ver o enunciado, aí você retoma aí o vídeo. Só voltar o vídeo, não tem problema. Ó, ó. Só para não ficar muito tumultuado aqui a explicação. Ó. Vou apagar aqui, porque o enunciado ficou um pouco grande, tomou bastante espaço, né? Mas tudo bem, o exercício é simples. Ó. Então daqui, eu vou jogar aqui para cima, para dar sequência, legal? Olha lá. Daqui nós vamos jogar lá para cima. Ó. Então, a distância do ponto B até o ponto E, que estava aí, ó, raiz quadrada de menos 8 ao quadrado, vai ficar raiz quadrada de 64, menos 8 ao quadrado, mais a raiz quadrada de mais 6 ao quadrado, que dá 36. Aqui, a distância do ponto B até o ponto E, então será dada por 64 mais 36, 100. Distância do ponto B até o ponto E, raiz quadrada de 100, 10. Aí, ó, bem tranquilo, né? Então nós descobrimos, ó, que esse motoqueiro 2, ó, o motoqueiro 2, ele tinha andado 6 km daqui de P até B e andou mais 10 km, que é a distância que encontramos de P até E, de B até E. Então 6 e 10, 16, olha lá. Ele andou 6, depois andou mais 10, então ele andou 16 km. Ou seja, o motoqueiro 1, que nós concluímos aqui o raciocínio, ó, o motoqueiro 1, chegamos à conclusão de que ele andou 16 km. E o motoqueiro 2, chegamos à conclusão de que ele também andou 16 km. A pergunta era, os dois motoqueiros andaram a mesma distância? A resposta então fica sim. Olha lá. Sim, sim, andaram a mesma distância. Aí justifique. Está justificado com esses cálculos aqui. Tá legal? Esse era o exercício. Se você não entendeu alguma passagem, dá uma olhadinha, veja o vídeo e refaça o exercício. Eu te encontro na próxima videoaula. Até mais!